Já estamos ao vivo, já para mais um Resiliência, nosso café da manhã com Bíblia. Nós estamos esperando, aguardando. Hoje teremos um momento de resiliência diferente. Vamos lá. Estamos aqui para mais um Resiliência, nosso café da manhã com Bíblia. Hoje no horário da tarde, especial, hoje estamos no horário especial, né? Excepcionalmente fazendo à tarde, um café da tarde, porque estamos com uma convidada que agora, né, fará parte desse momento conosco. A nossa amiga, irmã na fé, Josiane Chavetok, diretamente lá de Cuiabá, para meditar na palavra do Senhor junto conosco, né? Deixa eu virar aqui a câmera agora. Amém. Louvado seja Deus, irmã Josiane. É um prazer estar com você, né? Para a gente meditar na palavra do Senhor juntas e compartilhar um pouquinho, né? Daquilo que o Senhor falou conosco através da sua palavra. Aproveitando e enviando também para alguns amigos. Amém? Estou aproveitando para enviar o link também. Para mais Vamos pessoas compartilhar, né? Compartilhar essa live, que é tão somente o meditar da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, para que a gente venha a meditar um pouco naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem dado de experiência aos seus servos, né? Para a glória de Deus. E aí, Josiane, como é que tá aí o Cuiabá? Muito calor? Como é que tá a situação por aí? Além de quente, nós estamos bem, né? Graças a Deus. Eu estava falando por esses dias com a minha família, dizendo que é um ditado antigo de crente, que Deus é Deus que mata e muda a gente de lugar. Poxa, quanta gente mudou, quantas pessoas morreram, quanta coisa mudou em tão pouco tempo, né? Porque eu estou aqui, vai fazer 2 anos. E em 2 anos, tanta reviravolta, né? Na minha família. Minha tia mudou para no Rio Grande do Norte. Eu vim aqui para Cuiabá. Chile mudou de igreja, mudou de cidade, depois mudou de bairro de novo, de cidade, não, de bairro, né? Depois mudou de novo. E tudo é Deus quem faz, né? Às vezes a gente quer mudar, mas não é o tempo de Deus, então a gente sofre. E quando é Deus, você fica olhando assim, meu Deus. Deus, ele tira os temores. Pronto, eu tenho dificuldade com mudanças. Até também, já levei nome até de acumuladora. Lembra do repartir da herança? Quando foi para mim vir embora, eu tive que desapegar de tanta coisa. Que tive que, assim, desfazer, porque não dava para trazer na mala, né? Mas uma coisa veio comigo que foi a convicção de que Deus estava comigo. E que era propósito de Deus. Às vezes o inimigo quer colocar dúvida. As pessoas duvidam, colocam dúvida no seu coração e o inimigo fica, né, querendo inflamar. Aí você pede a confirmação de Deus, que é por isso que a gente tem que saber a direção de Deus. E quando Deus confirma, a gente vai. Não quer dizer que não tenha dificuldades, mas que a gente vai vencer, porque o propósito de Deus ele se cumpre na nossa vida quando a gente segue a vontade do Senhor. Hein? É verdade, né? É uma história linda para se contar, né? E eu me alegro de ter feito parte dessa história, de ter orado, Boa né? parte, né? Uma boa parte. Choramos De juntas, muitos rimos, dramas. comemos muito requeijão juntas, E afogando as cuscuz. mágoas de Muito requeijões. cuscuz também.
Mas hoje eu vejo sua vitória e isso nos alegra demais, né? Josiane, que também foi nossa ovelha, ali na Igreja de Cristo em Bela Parnamirim. E hoje eu me Ver que alegro deu trabalho. de ver que ela está bem, de ver que está nos caminhos do Senhor, crescendo, continuando, crescendo espiritualmente e tendo cada dia mais experiências com Deus. Isso nos alegra demais, né? Então, que seja cada dia mais de bênção, né, Jeane? Que o Senhor cumpra mais cada dia mais o seu chamado. Jeane, Josiane, todas são eu. Josiane é uma Todas mistura, sou mas eu. tem um mistério que vai ficar para São o os mais próximo. íntimos. O próxima live a gente vai falar sobre esse mistério de Josiane. Fica aí ligadinho. Quem ficou curioso com essa história, aguarde a próxima live, que isso tem uma história, né, Jeane? Mistério. Mistério revelado. Vamos lá, vamos compartilhar a palavra do Senhor. A palavra que Deus nos deu hoje está no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Gratidão. É, 37. A partir do versículo 37. E diz assim a palavra do nosso Deus. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. E outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Aleluia. Vamos fazer uma oração, né, irmã Jeane? Irmã, leva em oração ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por essa palavra e que Ele venha a encher o nosso coração. Amém? Amém. Pai maravilhoso e santo, queremos te agradecer, Pai amado, pela oportunidade de termos acesso à tua palavra. E de saber, Senhor amado, que essa palavra é quem nos conduz, quem nos guia, quem nos fortalece. Toma em tuas mãos, meu Senhor, a cada um de nós, que o teu Espírito nos reja e nos dê discernimento da tua palavra, que aplique ao nosso coração e que nós possamos praticá-la para a glória do teu nome. Que essa palavra, como o próprio texto diz, é água viva, né? Que sacia e que pode fazer muito mais do que nós pedimos. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uma palavra maravilhosa, né? Que fala que a epígrafe fala que Jesus é a fonte de água viva. Aleluia. Né? Vamos começar ouvindo aquilo que a irmã Josiane tem, né? Que o Senhor falou com ela através dessa palavra, aquilo que ela tem para compartilhar conosco e o Espírito Santo, né, nos deu nessa tarde. Bem, o que a Bíblia nos diz sobre esse texto, né? Eu estava olhando aqui algumas referências cruzadas e ela fala a água viva é a água pura, né? Aquela água vem direto de uma fonte, ela vem totalmente purificada, né? Ela não teve... Nós sabemos que na fonte ela não passou ainda
por locais sujos, ninguém teve acesso ainda. Então, ela vem direto da fonte, ela vem purificada, certo? Ela não passa por nada que possa ainda sujá-la. E quando a Bíblia fala nessa água pura aqui, ele está fazendo referência ao Espírito Santo, que vem direto da fonte, vem direto do Senhor Deus para nossas vidas. Essa água viva aqui faz referência também às águas que saem do trono e nos purificam. Vem para dentro de nós, ela vai ser bebida e vai saciar toda a nossa necessidade. Então, isso não é só físico, né? É algo espiritual. Essa água viva que o Senhor vai dar, né? Até no texto lá da Samaritana, ela fala que é água viva, porque é água pura, e essa água, o Jesus vai dizer, se eu lhe der, se você tomar da água que ele der, nunca mais terá sede, e de ti brotarão, jorrará um rio, né? Então, é como referência cruzada com esse texto. O que eu quero dizer nós temos acesso a essa água pura, né? Jesus tem, depois que ele morre, passou-se 50 dias para que viesse o Espírito Santo. Ele passou 40 dias pós-ressurreição, 40 dias com o povo de Israel, e 10 dias só em que o povo estava buscando. Existe um período que a gente acha que está só, mas é o período de buscar, para que esse Espírito, que é uma água pura, venha saciar as nossas necessidades e venha saciar não só a nossa, mas de quem estiver perto. Na hora que fala de jorrar, ela vai saciar a nossa e, através de nós, saciar outros sedentos. Essa é a missão da igreja, né? Isso é o que a Bíblia nos mostra. Eu posso usar as minhas palavras, mas nunca sair do que a Bíblia diz. Então, eu creio na Bíblia, eu creio no que ela me diz. Muitas pessoas hoje têm distorcido a palavra para colocá-la de acordo com a sua vontade, mas a Bíblia, ela é pura, a palavra é Jesus, que nós temos acesso, não fechada. Quando a Bíblia diz que ela aberta é a boca de Deus, é porque quando nós lemos, quando nós temos acesso a ela, então a gente tem contato com Deus. Mas só em você ter uma Bíblia fechada em casa, é como se você tivesse atado a boca do Senhor. Então, não ate a boca do Senhor, medite, se alimente, e através dessa palavra que você ouve, é que esse rio jorrará. Jorrará lhe saciando e saciando aqueles que estão por perto. Uma fonte, quando ela as pessoas hoje têm... Vou usar um exemplo natural, né? As pessoas hoje têm desmatado, têm feito muitas coisas com a natureza e têm destruído fontes. E, às vezes, é isso que inconscientemente a gente faz quando a gente tenta realizar a nossa vontade e não buscar saber qual é a vontade de Deus. É fácil manter uma fonte purificada? Não. Mas a água é o bem mais precioso que nós temos na terra. E por isso que é necessário, ninguém vive sem água. A gente consegue até ficar um tempo sem comer, mas sem água não. E o próprio Deus usa esse exemplo para nós. Ele usa o exemplo numa terra seca, desértica, em que todos buscavam água. E quem já morou em lugares secos, lugares áridos, no sertão, né? Sabe que lá eles fazem aqueles cacimbões, aquelas fontes de água, aqueles poços. E se ela vier salobra, barrenta, eles coam, eles purificam o máximo que puder para poder tomar. Então, quando eles encontram uma fonte de água pura, isso é como se eles tivessem encontrado ouro. Então, se você encontrou ouro, se você recebeu a Jesus na sua vida, tem essa marca que é o Espírito Santo, né? Deus fez brotar em você essa fonte de água viva. Permita que ela jorre na sua vida. Permita que ela jorre e transborde para que outras pessoas sejam alcançadas.
Talvez nós não temos todas as respostas porque nós não somos Deus. Mas o que a Bíblia nos diz e o Espírito Santo nos passa, a gente distribui. Hoje é uma oportunidade que a Shirley, né, minha ex-pastora e ainda amiga, tem nos dado de passar, é a oportunidade de abrir espaço para que essa fonte possa lhe saciar também. Então, se sacie com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, porque esse mundo está árido, está seco, está deserto. E só o Espírito Santo pode nos saciar, pode nos hidratar e nos manter vivos até que o Senhor venha. Amém? E essas são as minhas palavras. Eu agradeço. Amém. Sabe o que eu estava me lembrando? Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando daquela mulher do vaso de alabastro, né? Porque a palavra diz, no versículo 38, que fluirão rios de água viva. E aí eu fiquei me lembrando, né, pensando naquela palavra daquela mulher que quebrou, né, aquele vaso com perfume, que era um perfume precioso, e a palavra diz que ali inundou toda aquela casa com aquele perfume, né? E do mesmo jeito, são essas águas que saem do próprio Deus e que fluem dentro de nós, né? São rios, são águas, e elas não ficam retidas só para quem a recebe, né? Ela precisa fluir e precisa transbordar, né? Precisa jorrar. E assim como aquele perfume inundou toda aquela casa, essa água também é capaz de inundar onde quer que a gente esteja. E o Senhor falará ao meu coração hoje pela manhã, meditando sobre esse texto, que a gente passa por esses momentos de sequidão, não é, irmã Josiane? A gente passa por momentos, por desertos, né, na vida, a gente passa por desertos espirituais, a gente passa por desertos realmente de não ver ninguém ao nosso lado, né, mesmo estando muitas vezes cercado de pessoas, mas esses desertos a gente precisa até passar por eles. São situações e são tempos, né, como diz a palavra do Senhor, lá em Eclesiastes, são períodos e tempos que é necessário que a gente passe. E esses tempos de desertos, ele vem. Só que esse rio que flui, ele consegue rasgar a sequidão do deserto, né? E tem um louvor que eu gosto muito que diz que por onde este rio passar, tudo ele vai transformar. Eu gosto muito desse hino, porque quando a palavra do Senhor, quando esse Espírito Santo que diz, né, que a palavra diz que vai habitar dentro de nós, quando esse Espírito, quando essa água, ela chega, ele consegue transformar qualquer situação que esteja. Ele consegue transformar aquilo que era o mais árido de um deserto, num lugar florido, num lugar frutífero, né? Esse é um poder tão grande dessa água, desse rio, que transforma por onde passa. E transforma primeiramente dentro de nós. Quando esse Espírito começa a habitar dentro de nós de uma maneira verdadeira, transforma primeiro o deserto que está dentro de nós. E a partir daí, começa a jorrar e inunda todo o ambiente onde a gente esteja. E aí a gente passa de deserto, a gente passa a ser fonte. Manancial, né? A gente passa a ser manancial. De onde um dia eu fui deserto, frutífero. Aleluia. É esse o poder transformador desse rio, né? Que a gente consegue se alegrar, que a gente consegue entender que vem do próprio Deus, né? Porque se fosse vir de nós mesmos, a gente ia continuar na mesma sequidão. Mas essa fonte que vem do próprio Deus, ela não seca. Né? Que coisa maravilhosa. Por mais que a gente busque, a gente bebe, mas ela nunca seca. Não é, Jeane? É um rio que se multiplica. E eu quero falar assim, para quem tiver a oportunidade de ouvir e que esteja assim, meu Deus, eu já fui um manancial e agora eu estou deserto, né? E eu quero dizer assim, às vezes as pessoas provam do melhor de Deus, da fonte, e por algum motivo essa fonte seca.
Não é Deus que seca a fonte. Por algum motivo a gente secou essa fonte. Como aconteceu na minha vida, no meio das lutas, entupir os meus poços, como disse Jacó. E você contemplou, né? Você contemplou uns dias de sequidão sofrida. E eu lembro de um dia que eu olhei assim, o pastor visitou-me com a comissão de visita e eu não conseguia mais voltar. Eu tinha me ressecado, né? E eu lembro que eu percebi isso quando eu não consegui sentir a presença de Deus. Quando eu vi que eu tinha totalmente secado a fonte. E não foi fácil, mas eu busquei. Eu lembro que eu liguei à noite, eu acordei durante a noite em batalha espiritual muito grande e pedi o socorro de Deus, porque eu queria novamente sentir a presença do Senhor. Porque às vezes a gente aceita Jesus adulto, passou por muita coisa, como eu aceitei aos 20. Você prova do maravilhoso de Deus e às vezes vai vindo as provas e vai lhe abatendo, lhe abatendo. E pode ser que você esmoreça, mas há um tempo em que a gente ainda consegue voltar. E eu glorifico a Deus que Ele me mostrou ainda. Eu sei que tinha muita pessoa orando por mim. Eu lembro que achei Ele me dar uns carão, uma feia, para mim voltar, sabe? Para eu voltar. E eu lembro que nessa noite eu sonhei que eu estava morrendo. E eu acordei, parecia que eu estava sendo sufocada. E entrei em batalha espiritual durante a noite. E eu disse, Jesus, me leva de volta. Eu estava morando de frente para a igreja, tu lembra, né? Morando de frente para a igreja, eu não estava indo. Eu estava desviada. E era um processo meu com Deus. Só que quando nós oferecemos muito de nós a Deus, sem saber se a gente aguenta ou não, né? A gente faz que nem Pedro. Não, Senhor. Onde o Senhor for, eu irei. Se o Senhor morrer, eu vou morrer junto. E vai dizendo isso. E na hora do vamos ver, arrocha um pouco, a gente quer desistir, né? Mas eu glorifico a Deus que Ele não desiste de nós. E eu sei que Ele não desistiu de mim. E enquanto a corda estava... Não fiz, Ele puxou. Você tem que voltar. E graças a Deus que eu consegui. O Espírito Santo, essa fonte de água viva, que estava só... Acho que estava nos conta-gotas já. Me empurrou. E eu voltei. E eu sei que tinha muita gente que já não acreditava mais, porque a Bíblia fala, né, que quando a gente sai, e aqueles bichos que tinham saído, quando volta, que acha a casa limpa, volta com mais... Aí o segundo estado é pior do que o primeiro. Mas eu glorifico a Deus que se você estiver caído, e você olhar para o Senhor e pedir que Ele te levanta, Ele te levanta. E o Senhor me libertou, e a gente fez a campanha das 4 amigas, né? Fizemos a campanha das 4 amigas, e a gente orava uma pelas outras, e Deus nos fortaleceu. Estamos nós aqui. Sobrevivemos aos momentos áridos, lembra? Nós passamos os momentos áridos, sobrevivemos. E eu lembro que o hino da gente é sobreviver mesmo. A gente sobrevivi. E eu glorifico o Senhor. E hoje, aquela fonte que estava parando, Jesus voltou a fluir. Eu disse um dia desse e digo debaixo da misericórdia de Jesus. Eu tenho vivido um tempo que eu ainda não tinha vivido na minha vida. E eu glorifico a Deus porque Ele prometeu há muito tempo isso. Até que quando eu me agilizei para dizer, eu queria dizer promessas de 16 anos numa conversa. Como é que eu ia contar, né? Mas alguns já sabiam e eu glorifico a Deus porque o sobrenatural de Deus, para quem é crente, é no dia a dia. Se a gente piscar, a gente perde. Então, essa água, a gente está no dia a dia tomando ela, às vezes a gente não dá valor, essa água pura. Exatamente. Mas falte Era isso ela. que eu ia compartilhar. Para você ver se sua saliva não engrossa, não seca, você não começa a ter dor de cabeça, aí você vai sentir falta dessa água pura. Ou então você prove das águas amargas, né? Que é o momento da dor. Shirley provou de muita água amarga no período no último ano, eu acho que eu estava lá, né? Que nós estávamos lá em Bela Parnami juntas. Foi muitas águas amargas. Acho que foi 2 anos seguidos, né, Shirley? Um período em que eu não estava lá e depois, quando eu voltei, outro período. Então, assim, muitas águas amargas, mas o Senhor purificou, como
O texto, a Bíblia fala, né, até que Moisés jogou um pedacinho de uma madeira, eu não lembro o nome, numa fonte de água amarga e ela ficou viva, ficou doce. Então, assim, Deus ele purifica também momentos amargos. E tá aí Lucas Gabriel, tá aí Laércio, né? E Shirley se levantando novamente naquilo que Deus chamou. Nós juntos frutificando porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. A gente não merece, mas a misericórdia dele é tão grande. E tá aqui no meio dessa terra que estava seca, brotando novamente. Fonte de água pura, né? Ô, Jesus maravilhoso. Eu falo muito. É verdade. As coisas de Deus são muitas. Uma das funções que a gente aprende com o deserto é valorizar a água, né? A água Porque pura. quando a gente tem em abundância, a gente não consegue entender o valor, né? A gente não consegue entender a necessidade. E quando a gente passa por esse período de deserto, que sofre o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, a falta de água, né? E quando a gente passa por esse período de deserto, quando a gente bebe a primeira gotinha, a gente entende, né? A falta, é aí que a gente vai entender a falta que fez. E a gente bebe de uma maneira especial, né? A gente vê o quão precioso é essa água, né? Aí sim a gente vai entender nesses momentos que a gente passa, que todos nós passamos, né? Por momentos de deserto, por momentos que a nossa eu gosto muito de louvar esse hino Sobrevivi, porque realmente somos sobreviventes, né? E quantas vezes a gente achou, eu me lembro que Jarlene já apareceu aí, um cheiro, amiga Jarlene, se ainda tiver, né? A nossa amiga Jarlene Cortez, a nossa amiga Fátima, e a gente orava muito, e eu me lembro que uma tarde eu estava lá naqueles momentos de sequidão que todos nós passamos, e me sentindo uma árvore, né? Uma árvorezinha seca, achando que não ia passar pelo deserto, e ela mandou um louvor, né, para mim naquela tarde, e que falou exatamente, né? Foi uma água que ela jogou sobre a minha vida através de um louvor, através da palavra, né? E ali eu consegui me reerguer. Então, às vezes Deus usa, né, pessoas para derramar essa água sobre nós, né? Quando ele vê que a gente não consegue chegar diretamente à fonte, que é ele próprio, o Senhor é tão maravilhoso. Eu me lembro daquele texto onde o profeta vai para o deserto com medo de Jezabel e passa por esse momento de deserto, né, que a gente fala, de deserto espiritual, de medo, por conta daquela mulher que estava querendo matá-lo, e ele vai e se esconde numa caverna, e a palavra do Senhor diz que o próprio Deus o alimenta, né? O próprio Deus envia pão, o próprio Deus envia água, e acorda o profeta e diz, come. E aí eu vejo como muitas vezes o Senhor sabe tanto do nosso deserto, que nós estamos com sede, quem está com sede desfalece, né? O nosso corpo ele enfraquece com sede. E ele diz assim, já que você não consegue ir até uma fonte, eu vou mandar a fonte até você. Eu vou mandar a água até você. Né? E são pessoas especiais que passam pelas nossas vidas, que o Senhor manda para dizer assim, bebe esse copo d'água. Eu sei que agora você não consegue ir buscar, então eu trouxe o copo d'água até você. E as pessoas entregam na nossa mão e quantas vezes botam até na nossa boca, né? Porque a gente não consegue beber sozinha. Então, Deus, ele cuida até disso, né? De trazer a água até nós quando a gente não consegue ir até a fonte buscar. Deus, ele é tremendo. Olha só, eu quero dizer para quem é fonte, não pare a sua fonte, não deixe de saciar outras vidas. Às vezes a gente tem medo de mandar uma mensagem, um louvor, fazer uma oração, dizer a pessoa que quer fazer uma oração, porque acredita que, não, isso é besteira, mas Deus, ele trabalha nas mínimas coisas. Eu quero dizer para você que quem às vezes está numa luta muito grande, desidratado, quase morrendo, ele não aguenta tomar um copo d'água. Às vezes o médico manda passar só o gelo no lábio, um algodão na boca, com um pouquinho de água, para que aquela pessoa
hidrate um pouco a garganta, porque ela não aguenta tomar água toda. Por isso que tem processos que são mais lentos. Israel demorou 40 anos para sair da aridez deles, podendo ter sido em 11 dias. Né? O caminho que eles percorreram, eles poderiam ter acabado em 11 dias, acabaram em 40 anos. Por quê? Porque não souberam aproveitar as fontes, não souberam não souberam usar a fonte pura, né? Às vezes não glorificavam a Deus e morriam, alguns, né? Morriam ali naquela situação. Ó, se eu dizer para vocês, o sintoma da desidratação, às vezes a gente acha que é só a boca seca, mas também a dor de cabeça. Eu vi da pastora Dara, que é médica, ela disse o seguinte: quando nós viemos a sentir que estamos com sede, a gente já está desidratado. Então, assim, os sintomas da desidratação vêm desde tontura, dor de cabeça, tosse, podendo chegar até coisas mais graves. Então, não menospreze o pouco de água que vem para você. Pode ser apenas uma pedrinha de gelo para tirar a sequidão do seu lábio, pode ser apenas um algodão com água, aquele versículo, mas aquele versículo vai sustentar. Não menospreze o pouquinho que você transborda, nem menospreze aquele pouquinho que vem para você. Temos sido saciados, né? E glória a Deus, porque Ele tem água para todos nós. Você, Sheila. Amém. É verdade, né? Cada gotinha, a gente sabe do processo, né? Um processo revolucionário das plantações lá em Israel, porque tudo que o Senhor diz e fala, os detalhes é que fazem a diferença. E a gente sabe que o processo de irrigação da terra lá de Jerusalém é um processo chamado de conta-gotas, né? É revolucionário por quê? Porque Israel, em sua maior parte, é deserto. E é uma terra seca onde não podia dar, né, nada. E eles, a sabedoria dada pelo próprio Deus, eles desenvolveram uma maneira de usar com pouca água, gota a gota, para manter aquela terra irrigada e que pudessem produzir. E isso é exportado para o mundo inteiro, essa tecnologia, gota a gota. E o Senhor nos fala através disso também. Pode ser apenas uma gotinha, mas ela vai lhe trazer vida. Uma gotinha por dia vai manter você vivo, né? Uma gotinha por dia, um versículo por dia, uma pregação que você ouve por dia, um louvor que você ouve por dia, uma conversa com uma pessoa de Deus por dia, vai lhe manter vivo, vai manter a sua terra irrigada. E não vai permitir que você entre novamente num deserto, né? Caso você tenha passado por ele. E não lhe permite também que muitas vezes você até entre, né? Se você não passou ainda. Mas saiba que os desertos às vezes são necessários para que a gente entenda a necessidade da água, para que a gente se entenda, porque às vezes a gente acha que está tão irrigado que não precisa mais de água. E o Senhor diz, não, conhecer e prosseguir em me conhecer, né? Isso aqui o Senhor diz. Todo tempo a gente tem algo novo do Senhor Jesus, e é isso que Ele quer de nós. Que a gente vá à fonte todos os dias, para que a gente venha transbordar, que essa água não fique apenas dentro de nós, né? Que a gente não venha ficar inchados de tanta água, quando perto de nós muitas vezes tem pessoas morrendo de sede. Que a gente possa estar irrigando a quem está à nossa volta, usando esse Espírito que habita em nós, que nos faz, que nos transforma, que é um rio de água viva, que possa também trazer vida para outras pessoas que tenham necessidade, que muitas vezes estão do nosso lado, estão no nosso lar, muitas vezes, mas estão secos por dentro, não é? Vamos louvar ao Senhor esse hino, é um hino bem conhecido. Nem eu, nem a irmã Josiane somos de louvar, né?
Como é? Mas a Bíblia diz que todo ser que respira, louve Louco. ao Senhor. Então vamos nos arriscar aqui louvando esse hino. É um hino muito antigo, né? Creio que as pessoas conhecem, mas é um hino muito profundo e justamente fala sobre este texto, né? Então vamos nos arriscar aqui e depois a gente encerra com uma oração. Amém? Existe um rio, Senhor, Senhor, que que flui do foi teu grande amor. amor, Águas águas que correm do trono, águas águas que curam puram que limpa, por onde por ele passar. passar. Aleluia, Jesus. Tudo Tudo vai, vai transformar. pois leva a vida do próprio Meu Deus, Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu do rio, teu Senhor. Senhor, sacia Sacia minha minha sede, sede, lava o lava o meu meu interior. interior. Eu quero fluir em tuas Águas, águas. Eu eu quero beber beber da da tua tua fonte. fonte, fonte de água viva. Tu Tu és a és a fonte, fonte, Senhor. tu és. O Senhor é a fonte de água viva, é o rio que corta o nosso deserto. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este momento. Agradecer ao Senhor pelo que Ele falou conosco nesta tarde, por todos que passaram aqui, né? Aqueles que ainda vão ver esse vídeo, que possam ser edificados, que possam ser molhados por essa palavra e esse Em nome Espírito de Jesus. que esteja aqui conosco nesta tarde. Amém? Pai Amém. Santo e bendito Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esta palavra que o Senhor nos deu esta tarde, por tudo que o Senhor falou conosco. Te agradecemos pela tua presença, Pai, que se fez aqui entre nós, mesmo distantes de corpo, mas unidas em um só Espírito. Abençoa todos aqueles, ó Pai, que passaram por este vídeo, que visualizaram, aqueles que ainda vão assistir, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um Em deles. nome de Senhor Deus, Jesus, que amém. não seja apenas mais um vídeo a ser Entrega-se à lançado, necessidade do teu mas que filho. possa ser água, Sopra, Senhor, aleluia, somente que venha sobre os saber, filhos aleluia, necessitados. Deus, Em nome de saciar a Jesus, para a sede glória do daqueles que Senhor. estão, Pai Santo e Em nome de amado, Jesus, muitas vezes necessitados, ó para a Senhor, glória do muitas Senhor. vezes clamando por uma gota de Amém. água. Que esse vídeo, Senhor Agradeço Deus, a possa Senhor. ser, aleluia, usado, Pai amado, Em nome para de Jesus. saciar essa sede, para aplacar, Senhor Deus, os sintomas de Pequena gota, desidratação Senhor. espiritual, Pai amado, que A tua supostamente alguém palavra, esteja passando, teu Pai amado, nesta. Espírito, dessa Ah, água Senhor viva. Jesus, nós te Em entregamos nome as nossas vidas, ó Deus, para que o Senhor possa usá-la da melhor forma. E te pedimos, ó Senhor Deus, que muitos sejam abençoados, que muitos sejam de Jesus. edificados, para o louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmã Amém. Graças a Josiane, Deus. deixa aí as suas considerações finais para a gente encerrar. E amanhã a gente está aqui novamente no nosso momento resiliência. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor, porque isso é Deus. Faz tempo que a gente faz isso em off, né? E fazia muito tempo que nós não fazíamos pela distância, pelo bebê. Mas eu glorifico a Deus porque o meu coração se alegra nessa gotinha que nós podemos compartilhar. E em nome de Jesus, muitas pessoas provarão dessa pequena gota e serão saciadas, eu creio. E só posso agradecer ao Senhor, né? Gratidão, gratidão.
Amém. Então fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.